Então assim, pessoal, ó, por exemplo, vamos imaginar o lítio, o sódio e o potássio. A massa do lítio é 7, do potássio é 39. Eu falei para vocês que a média da massa das extremidades resulta na massa do elemento central. 7 do lítio, 39 do potássio. Dividido por 2, porque eu estou somando dois números, bom, deu 23. Olha que loucura! 23 é exatamente a massa do sódio que está aqui no centro. E se você olhar na sua tabela que está aí na sua mão agora, que é a tabela atômica atual, o lítio, o sódio e o potássio, eles estão realmente juntos. Assim como o cálcio, o estrôncio e o bário também estão aqui juntinhos. Então a tabela periódica aqui, esse modelo de tabela do Johann, ela é bem interessante. Já agrupou elementos com propriedades semelhantes. Só que, gente, muitos dos metais não podiam ser agrupados em tríades. E você vai notar comigo no futuro que a maioria dos elementos são metais. Então não é uma maneira muito boa de classificar os nossos elementos. Então isso tornou a tabela do Johann pouco eficiente, o que nos leva ao próximo modelo de tabela. O segundo modelo aqui de tabela é o do Alexandre, conhecido como parafuso telúrico, ok? Ele pegou então um cilindro, tá? Isso daqui, gente, ó, é uma forma cilíndrica, perfeito. E ele agrupou os elementos em ordem crescente de massa. Por exemplo, eu tenho o lítio, o berílio, o boro. O lítio é o de menor massa aqui nesse desenho. O berílio tem uma massa maior do que o lítio e o boro tem uma massa maior do que o berílio. Ele colocou em ordem crescente da massa atômica, perfeito? Massa atômica. Ele colocou em volta do cilindro uma linha espiral, helicoidal, tá bom? Gente, você pode imaginar a espiral do caderno, realmente. A espiral do caderno, se você acompanhar de cima para baixo, ela vai descendo em voltinhas. Parece muito com um parafuso, ó. O parafuso tem essas partes aqui mais altinhas, ou até mesmo as suas rugosidades. Começa aqui em cima e vai dando uma volta e vai descendo em linha espiral. Foi exatamente o que o Alexandre fez. Ele colocou os elementos em ordem crescente de massa em cima das linhas, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais. Ele baseou toda a sua divisão na massa atômica do oxigênio, que já era conhecida como 16, ok? Então, utilizou um cilindro dividindo em 16 segmentos iguais. Quando eu digo 16 segmentos, são essas 16 voltinhas, tá bom? Ele dividiu aqui em 16 segmentos iguais e marcou uma hélice na superfície desse cilindro. Essa hélice que vai descendo, formando entre elas e seu eixo um ângulo de 45 graus. Só para você entender melhor. Então, essa é a primeira parte da montagem dessa tabela. Pessoal, ó, sobre a hélice, ele dispôs os elementos químicos em ordem crescente da massa. Então, veja, ó, primeiro o hidrogênio, em cima da linha, tá? Aí depois do hidrogênio ele colocou o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Perfeito, gente? Não são somente estes, mas ele colocou aqui os elementos que eram conhecidos, tá bom? Começou aqui no hidrogênio de menor massa e foi crescendo até chegar no oxigênio aqui na massa 16 e volta então aqui no oxigênio. Porque quando você pega isso daqui, gente, ó, é um cilindro planificado. É como se eu pegasse a superfície do cilindro e abrisse ela. Deixei ela planificada em uma forma plana, ok? Só para você entender melhor. Ok, ó. Então, olha o que ele percebeu. Gente, tem um nome diferente aqui, mas eu vou ajudar vocês a entender. Ele percebeu, então, que a hélice atravessava as geratrizes a distâncias cujos valores eram múltiplos de 16. Tá, primeiro, o que é uma geratriz aqui do cilindro, gente? Ó, é essa linha aqui na vertical, beleza? O que ele percebeu? O hidrogênio tem massa 1. A sua geratriz é essa linha vertical toda aqui, ó. O hidrogênio tem 1, o próximo elemento aqui embaixo é o oxigênio com massa 16.
O próximo elemento aqui embaixo, ó, seria o enxofre com massa 32. O próximo elemento aqui na linha abaixo seria um com o número de massa mais 16. Então, nós começamos a notar aqui que algo está se repetindo. Periodicidade, algo que é periódico, tá bom? Então, olha o que ele percebeu, que interessante. Que de uma linha para outra, na geratriz, as massas eram múltiplas de 16. Olha que interessante. Próxima observação. Ele observou também que o grupo de elementos em cada geratriz apresentava semelhanças em suas propriedades, ao menos aquelas comuns e conhecidas na época. Por exemplo, ó, a geratriz é a linha, ok? Essa linha aqui na vertical. Ele dispôs os elementos na linha aqui, ó, espiral, mas ele percebeu que nas linhas verticais, a geratriz do cilindro, esses elementos aqui, ó, que batiam na mesma geratriz, tinham propriedades semelhantes. Por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio, que são os que apareceram anteriormente nos slides anteriores. Se você pegar a tabela periódica atual aí na sua mão, você vai perceber isso, beleza? Você vai perceber também que aparece aí, ó, o berílio, o magnésio, o cálcio, são todos aí que estão na segunda coluna da tabela periódica. Então veja que nós estamos verificando algo que é periódico, que se repete, é uma boa organização, tá bom? Tá aqui a imagem, só para você verificar de novo. Tá, então por que a gente não utiliza atualmente esta tabela periódica, tá? Porque ela é de excessiva complexidade. Talvez uma complexidade muito grande para os métodos científicos daquela época, tá bom? E também torna-se de relevância mencionar, gente, que nesse sistema também se incluía compostos e não somente elementos químicos. Então, além de colocar nessa tabela elementos, oxigênio, hidrogênio, carbono, colocava-se aqui, então, compostos, que são a união de elementos, de átomos. Átomos de diferentes elementos, tá bom? Então, é uma tabela muito complexa e ela não colocava apenas elementos químicos, mas também compostos. Por isso que foi necessário evoluir. Vamos lá. Terceiro modelo de tabela periódica. Ele foi proposto por John Newlands. Bem interessante, gente, ó. Ele sugeriu que os elementos poderiam ser arranjados em ordem crescente de massa, em ordem crescente de oitavas, tá bom? Ele colocava os elementos organizados de maneira que o oitavo elemento, na ordem, tinha uma semelhança com o primeiro. Por isso de oitavas. Isso lembra muito a escala musical. Ó, o que é uma oitava? Acompanha comigo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Certo? 7 notas. Então, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu posso repetir de novo essa escala quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó mais agudo, mais fininho, é a oitava do primeiro dó. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó aqui foi a oitava. É muito parecido, é semelhante com o primeiro dó, tá bom? Em questão de frequência. Mas é um outro dó, mas é semelhante. Então, ele organizou os elementos dessa maneira. Só que isso se tornou ineficaz porque a partir do cálcio não conseguia fazer mais essa separação, essa organização. Olha aqui comigo, ó. Por exemplo, ó, aqui no desenho, nós temos o lítio, o berílio, o boro, carbono, o nitrogênio, o oxigênio e flúor. É como se fosse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O sódio, que é o Na, é muito semelhante ao lítio em algumas propriedades, tá bom? O potássio é semelhante ao sódio Na, só que o cobre aqui não possui tanta semelhança com o potássio, o sódio e o lítio. Por isso que a partir do cálcio
ficou ineficaz utilizar essa tabela periódica, tá bom? Em questão de oitavas. Mas é interessante você saber que ela existiu. Agora começa a ficar mais interessante. Aqui nós temos então o quarto modelo a ser proposto, que é a tabela de Mendeleev. Só para você ter uma ideia, o Dmitri Mendeleev ele nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de 17 irmãos. Imagina